Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quinta aula do nosso módulo de obrigações. Nós vamos iniciar a partir da questão 32, né? Continuamos aí com o nosso curso de resolução de exercícios. Curso de resolução de exercícios. Eu não vou dizer Alagoas, porque na verdade é dos exercícios da VUNESP, né? VUNESP. Então, aí o concurso São Paulo está para sair, então nós vamos aí já nos preparando para o concurso de São Paulo, né? O bom dos cartórios é que os concursos eles acontecem, né? Pode até não, eles não podem terminar, não terminam, mas que eles se iniciam, eles iniciam. Terminar que é difícil, né? É. Ó, vamos aí para a questão 32. Nós já sabemos a situação. Era o José, que é o credor, perdão, João é o credor, o José, o Joaquim e o Manuel são os devedores, e o valor da dívida é de 300 mil reais. Né? Foi previsto no instrumento a solidariedade passiva. Então, vamos colocar aqui o João, que é o credor, e para em uma mesma obrigação, nós temos os devedores, que são os co-devedores passivos. Né? O nome deles, José, Joaquim e Manuel. José, Joaquim, É Manuel. uma galegada, né? Oi? Galegada. José Joaquim Manuel. José, Joaquim e Manuel. O Manuel veio a falecer. Foi ele que faleceu? Exato. Foi. Os herdeiros Paulo e André. Paulo, André. Então, nos termos, né, do nosso artigo 276, nós temos que o João, que é o credor, ele pode exigir o valor, né, de 300 mil ou de José, ou de Joaquim, ou de Manuel, ou do espólio, Paulo e André. Correto? Pode ser. Após a partilha, né, ele só pode exigir de um ou de outro o valor de 150 mil. Então, tudo bem. Primeira questão é que o João pode exigir de qualquer um deles o valor de 300 mil. Mas, falecido Manuel, ele só pode exigir de Paulo e André o valor de conjuntamente 300 mil. Então, nós já analisamos essa questão, né, no início na parte da manhã da nossa aula, e aí a resposta foi C. Né? Nós tínhamos, né, que se Paulo e André pagassem em conjunto, eles fariam jus a 100 mil de Joaquim e 100 mil de José. Se um dos solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu peão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores, em relação ao credor. Né? Em relação ao credor. Então, João pode exigir de ambos, Paulo e André, o valor de 300 mil. Se Joaquim paga, Joaquim pode exigir de Paulo e André 100 mil. De José, 100 mil. De ambos, né? Conjuntamente. Ambos conjuntamente. Mas, por exemplo, só de Paulo, 50 mil, ou então só de André, 50 mil. É a letra C na resposta desse exercício. Cobrar de Paulo e André a totalidade da dívida, tendo em vista que ambos reunidos serão considerados como devedor solidário em relação aos demais devedores. Porém, isoladamente, somente podem ser demandados pelo valor correspondente ao seu peão hereditário. Agora eu achei mais razoável. Não ficou? Mas já foi dissecado. depois de 40 minutos discutindo, né? A nossa discussão na parte da manhã foi mais ou menos o quê? Meia hora? É. Mas é isso mesmo. Então, aqui ficou simples e acho
que ficou esclarecido. Ficou, então, Paulo e André são devedores solidários, conjuntamente, em relação a Joaquim e em relação a José. Se José paga, ele pode exigir do espólio, vamos dizer dessa forma, o valor de 100 mil, mas se houver a partilha, 50 mil para cada um deles. Porque é a verdade, assim, porque é a divisão. Agora, remissão. Remissão, estamos no capítulo 9, do adimplemento. Remissão é perdão, né? Com 2 S. E não se confunde com a remissão, que é o resgate da hipoteca, que é com C cedilha. Vamos lá, no título 3, capítulo 9. A confusão, remissão das dívidas. A remissão aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiros. O artigo, Joaquim. 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Vamos imaginar aquela situação. É o artigo 385. Artigo 385. Vou tirar uma foto. 385. Remissão. Se o credor ele tem o direito a receber, ele vai perdoar o seu devedor. Mas você concorda que, às vezes, este credor ele tem uma relação com um terceiro que é interessado no adimplemento daquela obrigação? Como assim? O credor ele tem uma dívida para receber do devedor. Então, o devedor ele deve adimplir a obrigação. Portanto, se nessa relação forem ambos apenas, o credor pode remitir, mas desde que o devedor aceite. Mas pode ocorrer que esse credor tenha uma relação com o terceiro. Esse credor é credor deste devedor, mas ele pode ser devedor de um terceiro. Você concorda que se aquela pessoa que deve a mim, se ela vier a receber um valor, ela vai, de certa forma, permitir, ou, enfim, esse recebimento autoriza o adimplemento do meu débito? Não é isso? Sim. E ela poderia prejudicar terceiros. Mas não pode, porque o artigo 385 diz o seguinte, você pode remitir, mas não pode prejudicar terceiros, né? Então, a remissão tem a aceitação do devedor, aceitação do devedor A, e não prejuízo. Reza o artigo 385. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, devolução. Ele devolveu o título como? Por escrito particular. Prova desoneração. Prova desoneração do devedor e co-obrigados do devedor, né?
se o credor for capaz de alienar, o devedor capaz de adquirir. Credor capaz, devedor capaz. Ok. 386. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Tudo bem? Vamos imaginar o seguinte. O credor, ele transferiu dinheiro para o devedor. O devedor agora ele tem uma dívida para o credor. Correto? Mas, para o adimplemento, a garantia de adimplemento dessa obrigação, ele transferiu uma coisa móvel, o penhor, que é um direito real de garantia. Se essa coisa dada em penhor, essa coisa empenhada, voltar do credor, no primeiro momento, para o devedor, o que se tem é que, a presunção é que a restituição prova, não é presunção, né? O que ocorre é a prova da renúncia do credor à garantia, mas não a extinção da dívida. O devedor continua obrigado. Correto? Mas sem a garantia real. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade para com os outros, já esse não pode cobrar o débito sem dedução da parte remida. Remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente. Tudo bem, nós vimos isso lá na solidariedade passiva, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, é aquela hipótese que ele perdoa e ele renuncia à solidariedade, né? De modo que ele reserva o credor à solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remida. Mesmo que ele não tenha renunciado à solidariedade, ele não pode cobrar o débito sem a parte remida. Então vamos lá para a nossa questão específica. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação indivisível fica extinta. Aqui ele está tratando de obrigação indivisível para com os outros que não mais poderão exigir, mesmo descontada a cota do credor remitente. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação indivisível ficará extinta para com os outros que não mais poderão? Não. Isso não. Mas essa resposta está aqui nas obrigações obrigações divisíveis e indivisíveis 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros. Não ficará extinta para com 262. Mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. 262. Não, 262, falso. 262. 262. O credor solidário que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela totalidade da obrigação, tendo em vista a indivisibilidade da obrigação solidária. Isso é falso. Não, isso é falso. Solidariedade ativa. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responde aos outros pela parte que lhes caiba. A parte que caiba aos outros, que cabe aos outros. 272. Ativo 272 é falso. Porque a solidariedade não tem relação com divisibilidade ou indivisibilidade. O pagamento parcial feito por um dos devedores solidários e a remissão por ele obtida não aproveita aos outros, não. Aproveita aos outros, claro que sim. Solidariedade passiva. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita aos outros. Como assim? O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Não, claro. Aproveita sim. É porque o código escreve de maneira truncada, né? Aproveita até a quantia. Aproveita até a quantia. É a letra C. O pagamento aproveita até a quantia.
Entendeu como é escrito? O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveita aos outros, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Qual é o artigo? 277. 277. É a correta a letra C. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, porém, reservando o credor a solidariedade contra os outros, pode cobrar destes a totalidade da dívida. Falso. Não pode. Vamos ver. É o 277, o pagamento parcial. Não, aqui é a solidariedade. Não, aqui é o credor. Espera aí. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responde aos outros. A um dos credores solidários não pode o devedor opor. Não é isso. O pagamento feito a um dos credores solidários não é isso. Tá, solidariedade. Deixa eu achar o artigo aqui. A remissão concedida. Está lá na perdão. É o 388. Essa aqui já está na parte da remissão. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já não lhes pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Letra D está errada porque vai de encontro com o artigo 388. A devolução voluntária do título da obrigação sem pagamento prova a remissão. Ele fala a palavra desoneração, né? Ficando desonerados o devedor e seus co-obrigados, mesmo que o credor não seja capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Até aqui estava certo, né? A restituição voluntária do objeto empenhado, não. É o 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. 34. Thalita celebrou um contrato com Ronaldo, no qual assumiu a obrigação. É o 386, tudo bem? 386? 386. Thalita celebrou um contrato com Ronaldo, no qual assumiu a obrigação de entregar, no prazo de um mês, 10 vasos esculpidos à mão. No referido contrato foi estipulada a cláusula penal para o caso de inadimplemento. Outra de cláusula penal, né? Passado 2 meses, Thalita ainda não havia esculpido os vasos. Sobre o caso narrado, assinale a alternativa com a consideração correta. Thalita incorre de pleno direito na cláusula penal desde que, dolosamente, tenha se constituído em mora. É irrelevante a cláusula penal. Ó. Se é... Não, é irrelevante a intenção, porque mesmo culposamente, é nesse sentido que eu quis dizer irrelevante. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora. Dolosamente é pior ainda. Mas se nós pensarmos com atenção, essa letra A não está errada. Porque se culposamente ele já incorre, quanto mais dirá se dolosamente. Você não concorda comigo? Mas vamos ver as outras aí. A morte de qualquer dos credores extingue a solidariedade ativa. O problema é que a primeira, Joaquim, da forma que ela é narrada, ela condiciona ele incorrer ao dolo. Thalita incorre de pleno direito na cláusula penal, desde que dolosamente. E não, culposamente ela também ele falou a palavra desde que, é verdade. Não é aí sim. É verdade, é desde que. Não é. O problema foi o desde que. Porque aí exclui o culposamente, né? Considerando que a cláusula penal foi estipulada para o caso de total inadimplemento, essa converter-se-á em alternativa ao benefício de Ronaldo. Isso é verdade.
Quando é essa hipótese do 410, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, essa converter-se-á em alternativa a benefício do credor. O nome disso é a compensatória, né? É a compensatória. Para a compensatória, a outra é moratória. Para exigir a pena convencional, Ronaldo deve demonstrar que sofreu prejuízo. Não, isso é falso. 416, para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. A pena estipulada pelo inadimplemento não poderia ser reduzida, ainda que Thalita tivesse cumprido parte dos vasos. Isso é falso, porque o 413 ele é categórico. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. É aquela teoria do adimplemento substancial do contrato. Se lembra disso? Uhum. É aplicável à cláusula penal. 412. O valor da combinação não pode ser exceder o da obrigação principal. O valor da combinação imposta na cláusula penal só pode exceder o da obrigação caso viesse demonstrado dolo. Não, falso. Então, a letra B é a correta. É porque essa última tem fundamento no 412. Letra B. Ok. Caio solicitou um empréstimo de 500 mil a Tício e Melvio. Então, Caio era... Eu vou tirar mais uma foto aqui. O Caio, ele era devedor, né? E os outros credores solidários, provavelmente, né? Vamos lá. Vamos lá. Caio solicitou um empréstimo de 500 mil reais a Tício e Melvio. Caio solicitou um empréstimo de 500 mil reais a Tício e Melvio. Caio. Então, Caio é o devedor. Tício e Melvio. O Caio solicitou um empréstimo de 500 mil reais a Tício e Melvio. Foi previsto no título da dívida a solidariedade ativa. Ok. O valor é de 500 mil reais. Solidariedade ativa. Ok. O vencimento da obrigação foi fixado em 1º de agosto. 1º de agosto de 2017. No dia 30 de julho, faleceu Tício, que deixou 2 herdeiros sucessíveis. Aquiles Justiniano. É sempre a pior. É sempre a pior hipótese, né? O falecimento de um... não, peraí. Quem morreu foi o Tício, né? O credor, Quem morreu foi o Tício, eu matei o devedor. Aquiles Justiniano. Aquiles. O Tício. Vamos lá. Caio. O falecimento de um dos credores não faz cessar a solidariedade, podendo Melvio demandar Caio.
pela totalidade da dívida, mas Aquiles e Justiniano apenas o podem fazer pelo valor correspondente aos seus quinhões hereditários. Vamos dar uma olhada lá na solidariedade ativa. Eu acho que é essa mesma. Mas, em se tratando de solidariedade, né, toda cautela é pouca, né? Cada um dos solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Ok. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá pagar 267, 268. 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. 270 é a hipótese. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponderá ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. É isso mesmo. O falecimento de um dos credores não faz cessar a solidariedade, podendo o Mel demandar Caio pela totalidade, mas Aquiles e o Justiniano apenas o podem fazer pelo valor correspondente. Não, ambos podem fazer pelo todo. Aqui pode ter que haja uma pegadinha, mas vamos lá para outra, né? A morte de qualquer dos credores extingue a solidariedade ativa. Dessa forma, Mel somente poderia demandar de Caio metade do valor da dívida. Isso é falso. Metade do valor da dívida, não. Não, isso não é verdade. A letra B não é verdade. A morte de um dos credores não extingue a solidariedade. Dessa forma, Melvio, Aquiles e Justiniano poderiam juntos, ou cada um deles isoladamente, demandar Caio. Não, isoladamente é a palavra que exclui essa situação. Mas os três juntos, sim, poderiam demandar pelo total da dívida. Isso é verdade. Letra D. A morte de uns credores não extingue a solidariedade. A morte de um dos credores não extingue a solidariedade. A morte de um dos credores certo. Mas Aquiles e Justiniano ou Melvio, juntos ou isoladamente, podem demandar Caio somente pela metade do valor da dívida. Isso é falso. Eu acho que é A mesmo, hein, Joaquim? Exato. A morte de um dos credores extingue a solidariedade. É a letra A. 35, letra A. É isso mesmo. 35, letra A. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito, se é isso mesmo. 35, letra A. Ok, é isso mesmo. O falecimento de um dos credores não faz cessar a solidariedade, podendo Melvio demandar Caio, mas Aquiles apenas o podem fazer pelo valor correspondente aos seus quinhões hereditários, com fundamento no artigo 270. Quando se cria uma obrigação, o foco é sua extinção pelo pagamento direto. Tanto é que eu disse que a principal forma do adimplemento, a forma clássica, né, característica, é o pagamento. Quando se cria uma obrigação, o foco é sua extinção pelo pagamento direto. Contudo, há situações em que o pagamento não efetivado, do modo inicialmente esperado, poderá ser de forma indireta. Assinale a alternativa correta sobre o adimplemento indireto obrigacional. A imputação do pagamento é assegurada ao devedor de duas ou mais dívidas de idêntica natureza, ainda que uma delas não seja exigível por não ter vencido. Não, elas têm que ser vencidas, na verdade. Você vai na imputação, é o capítulo 4 do título 3. O capítulo 4 do título 3 vai tratar da imputação do pagamento. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos de mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Portanto, 352 exclui A resposta A. 352. Exclui a letra A. Vislumbra-se a subrogação pessoal convencional, pagamento em subrogação, quando o fiador, garantidor, que poderia ser acionado pelo credor, quita a dívida do devedor principal. O pagamento em subrogação está previsto no capítulo 3. A subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, correto? Do adquirente do imóvel
hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado do direito sobre imóvel. Do terceiro interessado, a subrogação é convencional. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro, e 347, e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, quando não é questão do fiador. Vislumbra-se a subrogação pessoal convencional. A subrogação é convencional quando o credor recebe o pagamento de terceiro, expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Não do fiador, garantidor que poderia ser acionado pelo credor, quita a dívida do devedor principal. Quando terceira pessoa empresta, eu acho que é essa letra B. Vamos lá na próxima. É porque essas classificações doutrinárias, né? Em caso de dação, a letra A não é. Em caso de dação em pagamento, sendo titulado o crédito, evicto da coisa dada em pagamento, a quitação conferida pela dação perderá seu efeito, renovando-se a obrigação anterior. A dação em pagamento, ela é tratada, pagamento em consignação, subrogação, dação, capítulo 5. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa que lhe for devida, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, transferência, hipótese, exceção. 359. Se o credor evicto da coisa recebida em pagamento, se o credor for evicto da coisa que ele recebeu em pagamento, restabelecer-se a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Letra C, correto. Qual é a... Quando se assinale a alternativa correta. 36 foi considerada a correta a letra C. Então é isso mesmo. Isso é correto, mas não estava assim, ipsis literis, né? Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. 359. Em caso de dação em pagamento, sendo titulado o crédito evicto da coisa dada em pagamento, a quitação conferida pela dação perderá seu efeito, renovando-se a obrigação anterior. Escreveu de outra forma, foi considerada correto. A novação subjetiva passiva por delegação, quando o devedor é expulso da obrigação, a gente já viu isso hoje. Não é verdade, porque nessa hipótese, delegação é ao assentimento. Então, ele é expulso na expromissão, né? Ainda que infungíveis, as coisas objeto de obrigações recíprocas entre credor e devedor, haverá compensação até onde se compensarem? Não. Não, isso não é verdade. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. A compensação 369. Esse que eu li foi o 368. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis. Ok? Então, a letra B, subrogação pessoal convencional. Bem, a subrogação opera-se de pleno direito em favor do credor, que paga a dívida do devedor. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui na professora, o que ela diz a respeito dessa classificação, pagamento com subrogação. Pagamento com subrogação. Do implemento das obrigações. Do pagamento com subrogação 356.
Subrogação significa substituição. Subrogação poderá ser pessoal ou real. A subrogação ocorre quando há substituição de uma pessoa por outra. Essa espécie de subrogação que nos interessa o direito das obrigações. Já a subrogação real ocorre quando a substituição de uma coisa por outra, tendo interesse quando do estudo do direito de família e do direito sucessório. A subrogação pessoal ela é tratada no Código Civil, dos artigos 346 a 351. Estamos aí com eles, né? A subrogação, então, essa é a subrogação pessoal. Essa é a subrogação, a substituição de uma pessoa pela outra. Vamos ver se a gente encontra aqui alguma solução para essa questão específica. Sendo que tal subrogação está no polo ativo, por isso chamamos de subrogação pessoal ou subjetiva ativa. Assim ocorre basicamente a substituição da pessoa do credor por outra que pagou a dívida, mantendo-se a relação obrigacional inicial. O elo jurídico entre o credor primitivo e o devedor se transfere para o terceiro que pagou a dívida e aquele que era o devedor. Portanto, o terceiro que paga a dívida passa a ocupar a posição do credor. Tanto é que o artigo 349 diz que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores, né? Subrogação subjetiva ou pessoal poderá ser legal ou convencional. A legal é a do artigo 346, inciso 1, 2 e 3. Essas classificações, né, que às vezes nos falta. A subrogação opera-se de pleno direito, então, portanto, essa subrogação é a subrogação legal. 1, 2 e 3. O credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel hipotecado, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual ela podia ser obrigado em todo ou em parte. Conforme o artigo 350, na subrogação legal, que é a hipótese do artigo 346, o subrogado não pode exercer os direitos e as ações do credor senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Tudo bem. Subrogação convencional ocorre quando um terceiro não interessado paga a dívida e passa a ocupar a posição do credor. O que há é uma convenção entre o devedor e um terceiro, ou entre o credor e um terceiro, para que ocorra a dita substituição. São as hipóteses do 347. Então, quando ele fala que a subrogação convencional seria do 346, não. Essa é a subrogação legal. O erro da questão está nisso. Porque 346 é a subrogação legal. Ocorre quando o terceiro paga uma dívida por ter interesse jurídico em sua extinção. E quando o fiador ele quita a dívida do devedor, ele tem interesse jurídico. Portanto, essa é a hipótese legal, não a hipótese convencional. Difícil essa questão, né? Afinal de contas, teríamos que saber aí a classificação do artigo, né? Tudo bem? A subrogação é só mesmo do polo ativo, né? Quando o credor 347 é a subrogação convencional. Então é isso. É isso mesmo. Eu até gostaria de escrever aqui no meu código, mas eu não vou fazer isso porque... Não, mas eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui, na 346, é a subrogação legal. Eu vou ter que comprar outro código. Não, acho que não, porque eu não vou comprar outro código. Eu vou fazer prova agora no Rio Grande do Sul. Eu vou evitar de marcar o meu código aqui. Porque agora, no próximo mês, eu vou comprar o código agora em dezembro. Então é isso. Vamos lá. 36. Já vimos a 36. 37. Assinale a alternativa correta sobre o inadimplemento das obrigações e suas consequências. Não havendo termo para o adimplemento da obrigação, a constituição do devedor em mora exige interpelação judicial ou extrajudicial. Ambas. Da mora. A mora está no capítulo 2, do título 4. Capítulo 2, da mora. Artigo 394. Artigo 394. Considera-se imóvel o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, a mora pode ser tanto do devedor quanto do credor.
Responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir satisfação das perdas e danos. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida em seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Assinar a alternativa correta sobre o inadimplemento das obrigações e suas consequências. Não havendo termo para adimplemento. Então, nós temos aqui o 397, parágrafo único. Considera-se... Oi? Está errada só em função de que ela fixa só na judicial, né? Não, isso é falso. Aí entra o RPD, né? O RPD. Na obrigação assumida por pessoa casada, é presumida a responsabilidade solidária do cônjuge? Não, a solidariedade não se presume, é lei ou convenção, falso. Na cessão de crédito, é ineficaz a cláusula pela qual o cedente não responde pela solvência do devedor? Joaquim? Oi, pois não. O que você está vendo aí? Ixi, eu pulei. Estou na 38. É porque eu estou aqui na 37. Aí eu pulei para 38. É 37. Considera-se purgada a mora do devedor, letra B, quando este paga o principal da dívida, ainda que sem os encargos decorrentes da mora. Não, isso é falso. A purga da mora por parte do devedor, 401, inciso 1, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta, por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando aos efeitos da mora. 401. Purga-se a mora quando este paga o principal da dívida, ainda que sem os encargos? Não, mas a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Letra C. 401, inciso 1. A exigência de juros moratórios pelo credor depende de prévia estipulação contratual ou demonstração de prejuízo. A exigência de juros moratórios pelo credor, juros legais, não. 406, né? 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação de lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos, não são nem taxas e nem contribuições, devidos à Fazenda Nacional. Isso é falso, né? Porque o 406, ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado, 407, o devedor aos juros da mora. Ponto. É nula a cláusula contratual por meio do qual um dos contratantes assume os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Isso daqui... Isso deve ser lá para o 900 e alguma coisa, Joaquim. Será que está lá no final? Da responsabilidade, 927, por aí tem alguma coisa. O valor de cominação imposta por meio de cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Essa letra A está correta. A letra A é esta correta. 412. Qual a letra que está correta? A letra E, com fundamento no artigo 412. 412. Agora, esse artigo aqui, eu vou jogar aqui no Código Civil, vou procurar aqui. Não estou localizando esse artigo, mas é rápido. Alguma coisa deve ser. Não, 730 eu acho que começa o negócio de contrato, né? Deixa eu jogar aqui no Código Civil.
Eu vou ter transporte. Ixi, não estou conseguindo acessar o Código Civil para fazer a pesquisa. Mas, enfim, é nula a cláusula contratual por meio do qual um dos contratantes... Não vou ficar tranquilo se eu não conseguir resolver isso agora. Espera aí. A minha guia não está carregando o Google. Depois eu volto nessa questão. Vamos lá. Mas a 37 letra E. Está fácil. Resposta fácil na letra E. 38. Assinale a alternativa correta sobre o direito das obrigações de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. No pagamento com subrogação, então nós já vimos que a subrogação ela é sempre ativa e ela pode ser legal ou ela pode ser convencional. Na primeira hipótese legal, nós temos as hipóteses, estamos a tratar do artigo 346. Opera de pleno direito do credor que paga a dívida do devedor comum e do adquirente do imóvel hipotecado, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado todo em parte. O terceiro é o fiador. A subrogação é convencional, 347. No pagamento com subrogação, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante. 351. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e o outro dever. No pagamento com subrogação, o credor originário só em parte reembolsado terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante. Isso é verdade. Mas tem ainda uma outra situação, né? Se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e o outro dever. Mas, enfim, aí fica complicado, né? Porque, de fato, vamos adiante, vamos ver uma outra, né? Você entendeu a questão, né, Mário? É porque ela fala algo que é verdade, né? Mas essa verdade, ela é verdade em uma determinada situação, não em todas. Então, eu acho que por aí nós teríamos que ter em mente que essa resposta é inadequada. Letra B. Na obrigação assumida por pessoa casada, é presumida a responsabilidade solidária do cônjuge? Não. Na cessão de crédito, é ineficaz a cláusula pela qual o cedente não responde pela solvência? Não, é possível isso. Vamos lá, quer ver? Aquelas... Cessão de crédito. 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, lei ou convenção. 287. Salvo disposição encontrada na cessão de um crédito, abrange-se em todos os seus acessórios. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não se celebrar mediante instrumento público ou particular mandato. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer adequada cessão no registro do imóvel. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, a partir do artigo 286. Ocorrendo várias cessões, fica desobrigado devedor que antes do ter conhecimento da cessão paga ao primitivo, ok? Independente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos cancelatórios do direito cedido. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que no momento em que vier a ter conhecimento da cessão tinha contra o cedente. Na cessão de crédito, é ineficaz a cláusula pela qual o cedente não responde. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe. Salvo estipulação contrária, o cedente não responde pela solvência do devedor. 296. A regra geral é que o cedente não responde falso. A letra C está falso porque é ineficaz a cláusula? Não.
Não, não é ineficaz, porque ela é válida, porque o 296 diz que, regra geral, não responde pela solvência do devedor o cedente. Uhum. Tudo bem? Tranquilo. Ok. Na solidariedade ativa, convertendo-se a prestação em perdas e danos, cessa de pleno... Não, persiste a solidariedade. Letra D também está errada. Na assunção de dívida, que é a hipótese do capítulo 2, quando for assinalado o prazo para que o credor consinta com a assunção, seu silêncio será interpretado como aceitação falsa recusa, parágrafo único 299. Então, a gente fica com a A, né? Letra A, né? Ficamos com a A. Tudo bem, mas enfim, refletimos sobre ela, né? Em relação à cláusula penal decorrente da inexecução de obrigação, assinar a alternativa correta. A exigibilidade da cláusula penal perante pessoa jurídica está condicionada à comprovação de abuso da personalidade. Não tem relação com isso, não. Isso é falso. Não. Cláusula penal não tem isso. Descumpriu, você já faz jus à cláusula penal. Para existir a pena convencional, é necessário que o credor alegue prejuízo falso, não é necessário alegar prejuízo. O prejuízo excedente à cláusula penal poderá ser exigido se houver expressa convenção contratual nesse sentido? Acho que é isso mesmo, mas vamos confirmar. Ainda que o prejuízo exija... sim, é verdade. Ainda que 416, parágrafo único. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se ou tiver sido a pena é o mínimo, né? Mas se não tiver previsto, se o prejuízo exceder, não pode o credor exigir indenização suplementar. Mas se tiver sido previsto indenização suplementar, convencionado, melhor dizendo, aquele valor, a título de cláusula penal, vale como mínimo da indenização, mas aí, nessa hipótese, o credor deve provar o prejuízo. O prejuízo excedente à cláusula penal poderá ser exigido se houver expressa convenção contratual nesse sentido de ser verdade. Eu vou ser sincero, eu fiquei surpreso resolvendo essas questões. Eu não imaginava que cláusula penal e arras era um assunto tão exigido pela Unesp. É. Então, 39, letra D. Sempre que o prejuízo exceder a pena convencional, o credor poderá exigir indenização. Não, sempre não. Desde que previsto, convencionado. Então, 39 é a letra C. Ô, Mário, vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos e a gente já volta para a nossa segunda parte, hein? Tranquilo. Então, voltamos para o 40. O artigo qual é mesmo do transporte? 734. E a súmula 161 do O STF. transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. E a súmula 161 do STF. Ok. Então, ele anula qualquer cláusula excludente da responsabilidade, né? É. Uhum. Como é uma responsabilidade objetiva, o transportador guarda a ação regressiva contra o terceiro. Você domina bastante essa parte, né, Mário? Um pouquinho. Também são Não anos. tem um exemplar do seu livro? Oi? Não tem um exemplar do seu livro para você me presentear aí, como os nossos amigos têm feito? Cara, eu vou te ser sincero, eu já até fiz mas eu fiz um negocinho pequenininho, mas é só comentando, é dentro do próprio setor mesmo de transporte. A gente faz só para dar uma esclarecida. Tem agora um artigozinho que eu escrevi também com relação à questão da interferência do novo CPC, né? O que alterou o novo CPC na seara do empresário, né? Quais foram as mudanças que tiveram que pode, de uma forma ou de outra, onerar ainda mais o empresário, né? Você está se referindo ao setor de transporte, que é a sua área de atuação. Esse, na realidade, não especificamente, porque o que acontece? Porque o CPC a gente fala de questões processuais.
né? E aí, antigamente, tinha uma forma processual de agir, com a alteração teve uma nova forma processual de você tocar a coisa, né? E essas alterações, de uma forma ou de outra, ela é aplicável a todo e qualquer empresário, né? Uhum. E aí é onde vem aquela questão de tentar fazer o empresário ter aquela noção de que uma advocacia preventiva é infinitamente melhor do que o cara fazer a coisa no escuro. Ah, com certeza. Interessante isso. Uhum. Deixa eu baixar aqui um pouquinho essa câmera. Melhor. Muito interessante. Ó, 40. Assinar a alternativa correta sobre o direito das obrigações. Não perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos? Não, a indivisível perde. Ó, então vamos lá. Obrigação indivisível, estamos aí no capítulo 5 do título 1. 257, obrigações divisíveis e indivisíveis. O artigo? A partir do 257, 263, para ser exato. Perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se, para efeito da perda da qualidade indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos, houver culpa de todos os devedores, todos respondem por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Ok, tudo bem também. Perde a qualidade. Então vamos lá. Não perde a qualidade? Falso. Com fundamento no 263. 263, ok. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece presunção iure et iure de estarem solvidas as anteriores? Isso é falso. Não. O pagamento do objeto do pagamento de sua prova, 313. 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece até prova em contrário. Quando você utiliza essa expressão até prova em contrário, essa presunção é a iuris tanto. Tudo bem? É uma iuris tanto. Então, dizer até prova em contrário é dizer presunção iuris tanto. Ah, é? Uhum. Quando você fala até prova em contrário, é porque é a presunção iuris tanto. 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última parcela, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 322. O credor não pode ceder seu crédito, salvo se houver expressa permissão? Não. Regra geral, ele pode ceder o crédito, sim. Seção de crédito. Seção 1. Da situação, ele é obrigado só a notificar o devedor, né? Para que ele tenha. Exato. 286. É o título 2, seção 1. O credor pode ceder seu crédito, desde que a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. A proibitiva não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé. Então, o credor, regra geral, pode ceder seu crédito, desde que a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Ok. Perfeito. Não, o devedor. Então, essa aqui encontra óbice no 286. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe, em regra, ao credor? Ao devedor. Não, ao devedor. Nós falamos sobre isso. Agora, o capítulo 4 das obrigações alternativas. 252.
Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. 252. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma e parte em outra, quando a obrigação for de prestações periódicas da faculdade ela é exercida em cada período. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime, decide o juiz, fim do prazo de deliberação estipulado pelo juiz. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser não puder, cabe ao juiz a escolha se não houver acordo. Se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornada inexequível, subsiste o débito contra a outra. Ok. Fácil, né? Fácil. Ocorre o vencimento antecipado da dívida quando se tornarem insuficientes as garantias do débito e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Isso é verdade. Ocorre o vencimento quando insuficientes as garantias. Agora deixa eu ver se eu consigo achar esse artigo aqui. Carregando. Ctrl F. Vencimento antecipado. Vencimento antecipado da dívida. Insuficientes garantias. Insuficientes garantias. Eu não vou localizar o artigo agora. Tudo bem, mas é a letra E. Eu acho que isso... Peraí. Se encontra lá na parte das disposições gerais dos direitos reais. Disposições gerais do penhor da hipoteca e do anticrese. Vamos lá. É... 1424. O contrato de penhor e hipoteca declararão sob pena de não ter eficácia, valor, prazo, taxa, bens. A dívida considerada vencida. Se deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em garantia, desfalcar a garantia, o devedor intimado não a reforçar ou substituir. 1425, inciso 1. Artigo 333, inciso 3. 1425, qual é? 333, inciso 3. O credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 3. Cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito deduçório, os reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Ocorre o vencimento antecipado da dívida. Exatamente. Mas também tem um 1425, inciso 1. A dívida considera-se vencida se, deteriorando ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia e o devedor intimado
não reforçar ou substituir. Mas o melhor mesmo é o 333 Inciso 3. e 333, inciso 3. Perfeito. Do tempo do pagamento. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado a época para o pagamento, pode o credor exigir imediatamente. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência. Vamos lá, continuamos a nossa questão 41. Tadeu vendeu 200 cabeças de gado para o vizinho Celso. Como forma de pagamento, restou definido que Celso poderia pagar o valor de forma parcelada, em 10 meses em sacas de café ou sacas de milho. Sobre os fatos narrados, responda corretamente. Sacas de café ou sacas de milho. Por se tratar de obrigação alternativa, a escolha do pagamento será feita pelo credor? Não, Tadeu é o credor. Isso é falso, né? Porque é sempre pelo devedor. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, Celso, né? Porque o Tadeu vendeu 200 cabeças e o Celso é o devedor. Então, a letra A encontra óbice no artigo 252. Perfeito. Celso poderá pagar metade da parcela em sacas de café e a outra metade em sacas de milho, apesar de Tadeu não concordar com essa forma de pagamento. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. 252, o parágrafo 1º. Qual é? 232? Não, 252. O 252, parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Fechado. Correto? Caso o Celso tenha escolhido pagar com sacas de café e no segundo mês, por motivos de força maior, o pagamento com sacas de café se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto às sacas de milho. Verdade. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito contra a outra. 253. Se Celso tivesse mais 2 sócios, que Celso é o quê? Então é o devedor. E não, entre eles não houvesse acordo unânime sobre qual forma de pagamento, a letra C é a que está certa, né? Ok. Se Celso tivesse mais 2 sócios e entre eles não houvesse acordo unânime sobre qual forma de pagamento deveria ser escolhida, essa escolha recairia obrigatoriamente sobre Tadeu? Não. No caso de pluralidade de optantes, aí nós temos aquela situação de pluralidade de devedores, né? Afinal de contas, eles são os optantes das obrigações, relativamente às obrigações alternativas. Não havendo acordo unânime, decide o juiz, fim do prazo por este assinado para a deliberação. Não é o credor, não. Então, o fundamento é o parágrafo 3º. Caso ambas as prestações do 252. Não é o credor, é o juiz. Ok. Caso ambas as prestações se tornem impossíveis sem culpa de Celso, deverá ser definida uma nova modalidade de prestação? 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. 256. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se a obrigação. 256. 42. Assinale a alternativa correta sobre novação. Então, nós temos aí a novação como forma de adimplemento, afinal de contas, prevista no título 3 do adimplemento das obrigações, capítulo 6, novação. Então, vamos lá para a novação do pagamento com subrogação e da novação. A novação, ela pode ser objetiva no inciso 1, 2 e 3, subjetiva. Dá-se a novação. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir ou substituir a anterior. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando
o antigo quite com o credor. Então, é aquela hipótese, né? Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Com aquele 360 da novação. Aqui, qual? artigo 360. Artigo 360. Imputação da ação da novação. Da novação. O Instituto da Novação está disciplinado no Código Civil, nos artigos 360 a 367. Podemos conceituá-lo como sendo um instituto em que gera a extinção de uma obrigação, porque, em verdade, ousa substitui. Nós vimos isso, né? Seja porque houve mudança do sujeito ou mudança do objeto. Assim, disse que a novação possui caráter extintivo e gerador concomitantemente. Requisitos para que ocorra a novação. Os requisitos para que ocorra a novação são existência de uma anterior, obrigação, surgimento de nova, capacidade das partes e o animus novandi. A objetiva é a prevista no 361, ocorre quando os mesmos sujeitos, eles são os mesmos, eles substituem a dívida anterior por uma nova dívida. Você está seguindo aí no 361, por favor? 361, né? É a objetiva. Você tem que saber que essa é a objetiva. Essa é a objetiva 1? Exato. A 362 é a subjetiva passiva. Novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com um credor. E a terceira subjetiva ativa, quando há substituição do credor por um novo credor em virtude de nova obrigação, sendo que o devedor fica desonerado em relação ao credor primitivo. Mas aqui na novação você tem que ter sempre em mente: existe uma anterior e surge uma nova. Existe uma anterior, extingue-se a anterior e surge uma nova. Não é simplesmente a cessão e a assunção, você entende? Porque na cessão e na assunção permanece a mesma obrigação. Aqui não, aqui é a extinção e surgimento de nova. Aí, a novação subjetiva passiva é aquela situação que ocorre por delegação, ou o devedor consente com a sua retirada da relação, sendo cedido por outro devedor, que ele mesmo indicou. Por delegação, então, há o assentimento e a indicação, mas há a extinção da obrigação. Expromissão ocorre quando a substituição do devedor se dá à revelia do devedor, isso é, sem um consentimento do devedor. Expromissão se escreve com EX, PROMISSA, expromissão, missa grande. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. 362 é a hipótese de expromissão. Aí o que acontece? Isso aqui é uma das principais regras da novação. Como a novação possui caráter primitivo, a consequência lógica é a distinção dos acessórios e garantias da dívida, correto? Por estipulação em contrário, se mostra possível, embora tenha havido a novação, a manutenção dos acessórios e garantias, desde que acordado isso. Entretanto, vale lembrar que, se a garantia se tratar de penhor de hipoteca e anticrese, a ressalva pela manutenção de garantia só será válida com o consentimento dos terceiros aos quais pertence a coisa dada em garantia. Ok. Então, vamos lá para o artigo 40, a questão 42. Assinale a alternativa correta sobre novação como forma de extinção das obrigações. Em regra, havendo novação, as garantias da dívida não são conservadas? É verdade. Letra A correta. Letra A está correta. A expromissão não representa modalidade de novação? Não. A expromissão representa modalidade subjetiva passiva, artigo 360, inciso 2, e ele é excluído sem o assentimento, correto? E sem ele escolher um novo devedor. Falso. As obrigações anuláveis não podem ser objetos de novação. Aqui nós temos uma exposição exata sobre isso. Tem o ânimo, não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco. A segunda obrigação confirma a primeira. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou a ação regressiva contra o primeiro. 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. As obrigações anuláveis não podem ser objeto de inovação. Falso. 367 autoriza.
Pode ser sim. A prorrogação do prazo de vencimento de dívida é hipótese de novação? Prorrogação? Não tem nada a ver, porque prorrogação extingue uma e nasce uma outra. Não tem isso, não. Não se admite a novação tácita. É verdade, porque ela tem que haver o animus novandi, né? Nós chamamos animus novandi. Ok. Quando ocorre a novação subjetiva passiva, diante da insolvência do novo devedor, a regra é que a dívida anterior não será restabelecida, salvo se o devedor primitivo tiver operado com má-fé pela substituição. É o que diz o artigo 363, né? Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que aceitou a ação regressiva contra o primeiro, salvo se a novação foi obtida por má-fé. Vale notar que na novação ocorre diferentemente da dação em pagamento, em que, havendo a evicção, a obrigação inicial é restabelecida, né? Interessante, né? Nós vimos isso hoje já a respeito da evicção. Eu vou ser sincero, hein? Não, é porque a evicção, ela é na dação em pagamento, no capítulo 5, 356, 357, 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros, né? A dação em pagamento é quando o credor assente em receber prestação diversa da que lhe é devida. Capítulo 5. O pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido. O pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido. Ou é eficaz? É válido, é válido. Nulo e ineficaz é válido. Ele é válido. Pagamento feito àquela pessoa. Isso nós temos aí na seção de crédito. Então, título 2, capítulo 1. Título 2, capítulo 1. Seção de crédito. O credor pode ceder seu crédito, salvo disposição encontrar na seção de um crédito abrangente acessórios, é ineficaz a transmissão do crédito, cessionário do crédito, a seção 290. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título da cessão o da obrigação cedida. Exato, independentemente do conhecimento, pode. Exatamente, perfeito. 292 é válido. A legislação civil 44 traz em seu bojo diversas formas de transmissão e extinção das obrigações. Então, nós temos a forma de transmissão das obrigações e a extinção é o adimplemento, né? Diante disso, quando o novo devedor sucede ao antigo, o novo devedor sucede ao antigo, ficando o antigo quite com o credor, nós acabamos de ver isso. O nome disso é novação. O nome disso é novação subjetiva passiva 360, inciso 3. Inovação. Vou ser sincero, essa matéria precisa estudar bastante, né? Até sucessões agora, direitos reais, facílimo, né? É facílimo. Não tá facílimo? Depois dos nossos cursos? Não, sim. É tranquilo de você entender, né? O problema, eu acho que aqui é muito detalhe, e os institutos, eles são muito parecidos um com o outro. Esse é o problema. Então... E eles fazem questão de colocar parecido para você se confundir. É. Mas, enfim, vamos continuando aí com os exercícios. Obrigações de dar. A obrigação ela pode ter por objeto uma prestação positiva, dar e fazer, pode ser uma obrigação negativa, não fazer, né? E se for
positiva, dar, pode ser dar coisa certa ou dar coisa incerta. Na seção 1, né, do capítulo 1, do título 1, das modalidades, obrigação de dar coisa certa, nós temos regras específicas para perda antes da tradição e deterioração antes da tradição. Por isso que você tem esse quadro aí que é extremamente importante. Vamos lá. A obrigação de dar coisa certa sempre abrangerá os acessórios a ela, embora não mencionados? 45. A obrigação de dar coisa certa, 233, abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultado do título ou das circunstâncias do caso. A obrigação de dar coisa certa sempre abrange... Não é sempre, porque pode ser que seja mencionado se o contrário resultado do título ou das circunstâncias. Letra A é equivocado, porque encontra óbice no artigo 233. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, coisa certa, deteriorada antes da tradição, sem culpa do devedor, resolve-se ou aceita a coisa abatida do preço. Eu já vi ali na minha cola. Deteriorada a coisa, não sendo. Esse é o artigo 235. Não sendo o devedor culpado, localizou aí na tabela? Tá aqui. Localizou, coisa certa, deterioração antes da tradição, sem culpa do devedor, 235. Título 1. Pode o credor, resolve-se ou aceita a coisa abatida do preço, o valor que se perdeu. Perfeito, 235. Deteriorada a coisa, não sendo devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço, o valor que se perdeu. Isso é verdade, 235. 235. Até a tradição pertence ao credor a coisa com seus melhoramentos, pelos quais poderá exigir aumento no preço? Nem sempre. 37. Oi? Não, até a tradição pertence ao devedor a coisa. Ao devedor, né? Com seus melhoramentos e acréscimos acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Ok. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, sem direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização por perdas e danos. Não, falso. 236. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. 6.000, perfeito. E se a obrigação for de restituir coisa certa e essa com culpa do devedor se perde antes da tradição, restituir coisa certa. Perda com culpa, equivalente mais perdas. Sofrerá o credor a perda? Não. Não. Equivalente mais perdas e danos. É o 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responde este pelo equivalente mais perdas e danos. É o 238. 238. Não, 239. Com culpa é 239. É porque ele está falando de restituir coisa certa no 238 e logo depois ele fala a mesma coisa no 239. Ok. Tem privilégio creditório quem? E isso aí é lá na parte lá na parte final do dia das obrigações. Vamos lá. A partir do artigo 955, é o título 10º, último título, né? A discussão entre credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. 956. 957. Não havendo título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Conservam seus respectivos direitos os credores hipotecários ou privilegiados. Tem privilégio creditório. Vamos dar uma olhada aqui nos privilégios. Privilégio especial. Quando concorrerem ao mesmo bens por título, dois ou mais credores da mesma classe, especialmente privilégio, tem privilégio especial, depois privilégio geral. Era titulada a coisa vendida, anteriormente à insolvência.
Alegar fraude, simulação ou falsidade das dívidas e contratos. Apresentar crédito real de qualquer espécie em relação ao pessoal. Requerer o penhora em primeiro lugar. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada aqui no código. Espera aí. Eu acho que é quem requereu a penhora em primeiro lugar, né, não? Eu vou ser sincero, esse título eu não tenho. Essa questão aqui eu não saberia responder. 46. Eu botaria Oi? eu colocaria, de repente, quem requereu a penhora em primeiro lugar. Eu quero localizar a resposta. Não seria quem requereu, seria quem registrou, né? Vou ver aqui no gabarito qual é a resposta dessa questão. 46. Foi considerada a letra C. Apresentar crédito real de qualquer espécie em relação ao pessoal. Ele deve estar querendo falar crédito com garantia real, né? Tem privilégio creditório quem? Procede-se a declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens. A discussão, não havendo título legal, a preferência terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Os títulos legais. Mário, eu vou pedir vênia a você, mas essa questão eu não saberia. Eu já acho até que está errado se a resposta é essa. É. Porque a pergunta é muito genérica. Tem privilégio creditório quem? Apresentar crédito real de qualquer espécie em relação ao pessoal. Se eu parar e cair para a área de falência, o crédito real não tem preferência sobre o pessoal, porque primeiro é o crédito trabalhista, que é privilegiado. Mas eu acho que ele está comparando os itens entre aquela lista. Pode ser. Vamos deixar. Essa aqui também não era nem muito objeto do nosso tema, né? Afinal de contas, esse capítulo, eu vou ser sincero, essa lista aí, eu não consigo, eu tenho que pensar um pouco, eu ainda não tive tempo para poder fazer essa lista. Eu sempre encontro, porque temos uma lista na falência também, não é? Temos a lista aqui do título 10º. Eu quero depois pensar sobre essas listas aqui. Eu já fiz uma lista dessas. Acho que é o... Agora eu não vou encontrar aqui no meu... Peraí, deixa eu ver onde que... Se por acaso uma dessas listas se encontra por aqui. Nos meus resumos. Eu já fiz essa lista. Agora eu não vou conseguir encontrar isso mesmo. Mas eu vou procurar. Essa lista é importante. Vamos adiante. A minha lista ficou aqui. Tá, tudo bem. Em janeiro de 2015, Wesley adquiriu de Frank por meio de instrumento particular. Ô, Mário, você não quer que a gente resolva essa questão 47 agora, faltando, né? Eu quero te dar boa noite. Não, mas vamos assim, vamos passar aqui, peraí, vamos deixar essas duas aqui, Acabou, porque, pô, aí é demais. Vamos resolver as outras. As outras, Joaquim, acabou, não tem mais Não, nada. vamos resolver pelo menos a 48, para a gente não sair, assim, fugir da guerra. Calma, vamos manter a nossa dignidade. Não. Ah, não tem? Não, para mim acabou na 47. Sério? Ah, então tá. Então, de qualquer forma, é o seguinte, eu vou mandar para vocês as outras, né? Porque, na verdade, nós temos 90 questões que você deve resolvê-las, né? São 100 questões. A gente fez a metade. Mas, de qualquer forma, agora já ficou bem mais simples, né? Com certeza. Aqui, o 48 vai tratar de obrigações alternativas. A decisão final cabe ao credor, falso, cabe ao devedor. A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios não mencionados. Aí tem a obrigação de dar coisa certa, do artigo 233. Abrange os acessórios, embora não mencionados.
Salvo se o contrário do resultado. B, letra fácil. A letra B está perfeita. Então, tranquilo, tranquilo. Ô, Mário, muito obrigado. Descansa aí sábado e domingo. E aí nos vemos aí na segunda.